como é que a gente ia montar essa homenagem e essa discussão sobre ensino jurídico, relacionando com o Dia do Advogado, e acabei encontrando do grupo Dose Certa. O nome da música é Falso Advogado, Leigo Leio, e é uma composição do Alemão do Cavaco e José Rifai. E é bem interessante assim a maneira, quem quiser ver no YouTube o clipe, vale a pena. Eu sempre digo, e não canso de repetir, não é o advogado que se torna um criminoso, é sempre um criminoso que se torna um advogado. Isso é, nos dias de hoje, que a gente mais se depara com alguns colegas, entre aspas, que acabam com a carteira da OAB e acabam se envolvendo em processos criminais, processos com total ausência de ética ou qualquer moralidade nenhuma. A gente acaba sendo os advogados, especialmente os criminalistas que lidam muito com essa área criminal, assim, com esses fatos, com
as contravenções e tudo mais, e é uma coisa que acaba prejudicando muito até a classe dos advogados. E eu sempre comento que algumas pessoas me perguntam, mas como é que tu tens capacidade ou coragem, enfim, de defender tal pessoa que cometeu tal crime? E aí eu sempre respondo, eu não defendo o crime, eu defendo o direito da pessoa de ter um processo justo, um processo num tempo correto, um processo com todas as garantias que são asseguradas a todas as pessoas. Existe sempre uma coisa que a gente fala que chama a criminologia do outro. É muito fácil dizer que tal pessoa é criminosa, tal pessoa é delinquente, tal pessoa cometeu um crime, mas muitas vezes a gente se esquece que quantas coisas nós, ao longo do nosso dia, cometemos também que não são, não exatamente crimes, mas coisas que não são tão corretas. É furar uma fila, é ultrapassar o carro, é exceder a velocidade, é tomar um cálice de vinho e dirigir, que isso hoje em dia todos sabem que é um crime. Então, várias coisas que devem ser levadas em consideração, como essa questão da criminalidade do outro, que são fatos bem importantes que nem sempre a gente percebe. Mas o direito, eu vejo isso pela questão do ensino jurídico, o advogado, ele tem a advocacia em geral, e hoje é realmente o nosso dia dos advogados, ela tem que deixar de ser vista como a profissão daqueles que não passaram em concurso. Então, para as pessoas que dizem que a prova da OAB está muito difícil, sim, ela é difícil. Tem que ter vocação para ser advogado, tem que querer ser advogado, tem que gostar de ser advogado, tem que se esforçar para ser advogado e continuar sendo um bom advogado. Essa para o dia de hoje, realmente, é uma das coisas que eu comentei com a Carmela, que eu gostaria mais de deixar muito claro para as pessoas. Tem que querer ser advogado, tem que lutar por isso, lutar diariamente por isso, para não desistir. E a advocacia não é uma profissão secundária para quem não passou num concurso. Tem que gostar e tem que querer se manter. Na verdade, essa terceira música, eu também acho que tem três grandes ideias aqui, né? Acho que ela colocou bem a parte justamente da razão de ser mesmo, da existência, por exemplo, da ordem, que é uma coisa importante, independente das soluções que se possam fazer, mais difícil, mais fácil, né? Alguns dizem que é reserva de mercado, mas tem uma lógica, né? Eu acho que essa lógica está muito presente na música, né? É falso advogado que advoga sem permissão. Para que serve a permissão? A permissão serve para você fazer um mínimo, aspas, controle de qualidade. Tá? Não que quem não passe necessariamente não é bom, é isso. Tá? Mas é a forma que se encontrou de se trabalhar com esse controle. Tanto é assim que outras carreiras estão seguindo esse caminho. Tá? Agora mesmo a contabilidade instituiu uma prova muito semelhante à prova da ordem para quem se formar em contabilidade e tem conhecimentos básicos. A discussão até pode ser feita sob outra ótica, aproveitando a música, que é justamente a qualidade das faculdades de direito, é um outro problema, tá? Não o exame da ordem em si. O segundo ponto interessante aqui, de novo aparece, já tinha aparecido na música anterior, apareceu aqui de novo, o sujeito estava com a falsa Mont Blanc e com o celular do irmão ou da irmã, né? O celular da irmã. O que é isso? De novo a simbologia social, de novo a simbologia, digamos, de posição econômica dentro da sociedade, né? Quer dizer, a tentativa de se colocar como advogado também, de se colocar como parte de uma elite, vamos dizer assim. Isso tem muito a ver, agora a Carla falando, eu me lembrei, isso tem muito a ver, e tem um grande sociólogo no Brasil que trata disso, que é o Roberto Amata, né? Que tem um ensaio que é muito conhecido, né? Que é sabe com quem está falando. O sabe com quem está falando é um pouco a busca de posições sociais que na nossa sociedade, não só na sociedade brasileira, mas na sociedade moderna, de modo geral, a gente busca ter. Então, a Mont Blanc falsa do sujeito, e o celular, e o fato de andar engravatado, etc., é, de alguma maneira, uma tentativa de se diferenciar da massa também. Agora, leguleio, rábula. Leguleio, enrolamos, até aparece na música pelas vezes tantas. A linguagem que a gente diz aqui que é inacessível, ela também, e a Carla aqui acho que tocou, acho que fez a frase própria desse tema, né? É uma arma mesmo. A linguagem é uma arma, para o bem e para o mal. Né? Para o bem, o sujeito, né, tem acesso ao conhecimento, né, a simplificação da linguagem. Para o mal, o que é? É o leio rápido, ou seja, é o enrolão. Né? Pela linguagem, ele enrola os outros, né, e aplica, no caso da música, pequenos golpes, enfim,
né, justamente a partir desse domínio, né, que às vezes nem é do conhecimento, porque se ele não fosse advogado, ele não tem permissão, não é um conhecimento técnico, mas é um conhecimento de experiência e de esperteza, de malandragem. E muitas vezes diz que a malandragem é a proteção do pobre, né? A malandragem é a defesa do pobre, também tem essa lógica. Né? Então, mas é um pouco a malandragem, né? Que ele enrola pela linguagem. Então, conhecer a linguagem também é se defender dos malandros. Né? Conhecer a linguagem também é se defender dos leigo-leigo ratos aqui. Né? Então, esses pontos me pareceram bem interessantes. Eu vou fazer uma ressalva quanto à malandragem como defesa do pobre. Mas, eu li uma notícia: no Chile, mais de 100 mil estudantes se manifestaram contra a política do Estado de pouco investimento na educação. A Constituição chilena diz lá 7% do orçamento, 7% do PIB para a educação, em todos os níveis. O governo está aplicando 4%, não chega bem 4% para a educação. Né? E o que está acontecendo no Chile é, para mim, uma esperança, porque deve acontecer em todos os países. O que significa isso? Significa voltar o Estado a ocupar o espaço em que se retirou, né? Do orçamento, né? Mas não do PIB. Do orçamento, que já é um orçamento pequeno. Bom, então isso é uma questão que vem, uma questão bem ideológica, política, já para nós aqui vem desde a década de 70, se aprofundando, com o fim do Estado, do modelo fordista de produção. Essa é uma discussão que vem vindo, em que o Estado começa a ocupar, a se exigir dele um outro papel, muito mais de gerente do que de o que leva as coisas, o que ordena as coisas, porque já não dá, já tem que passar, por exemplo, as estatais todas privatizadas, tudo isso, né, onde dá lucro, vão passar para o mercado, onde não dá lucro, fica lá com o Estado. E essa é uma lógica. A educação, como saúde, como qualquer outro direito fundamental, virou lucro, né? Cada vez mais, e não é uma novidade. E ao invés de ter aplicação no ensino público, ou de qualquer modo, ainda que se use um ProUni para jogar dinheiro, para pôr dinheiro nos orçamentos das escolas privadas e particulares e tudo mais, que houvesse também um controle lá dentro da própria faculdade de bons professores, de universidades sérias, que o aluno pudesse sair de lá formado, né, e com condição de atuar. Porque eu acho que o exame da OAB, né, ele de novo colocou, isso é a minha, não sou advogada, embora eu tenha feito cadeiras do direito e conheça muitas pessoas, óbvio, né? Mas ele colocou de novo uma distinção muito grande entre as pessoas que conseguem passar na OAB, passou na OAB mais do que ter feito a faculdade ultimamente, sabe? É uma grandíssima coisa passar. Eu conheço pessoas deprimidas porque não conseguem passar no exame da OAB, muito deprimidas, que fizeram aquela música do Martinho da Vila totalmente direitinho, elas amam o direito, elas querem fazer essa profissão, né? Então eu acho que nesse caso, a professora coloca uma coisa que desculpa falar em cima da sua fala, mas me trouxe essa necessidade de falar isso, né, em que a vocação ela tem que ser provada e comprovada num ambiente em que pouco se dá bola para a vocação, né? Você quer fazer a vocação, não, tem que ser alguma coisa que o distinga, mas ainda que seja. A vocação hoje já não é aquilo que conta. E parece que o direito, e mais ultimamente ainda por uma questão também de instabilidade econômica e tudo mais, em que o desemprego se tornou assim um pavor de todo mundo, em que o concurso público, quer dizer, o Estado modernizado, nos seus, começou a trazer pessoas depois da Constituição, então ele começou a ser um espaço de buscar alguma segurança e forma de viver. Então o advogado que faz a faculdade de advocacia e pula para
através de um concurso público, né? Então, acabou trazendo esse, eu acho, até meio peste, que a senhora está colocando assim. Para mim, isso é toda uma lógica, né, de um modelo de produção capitalista que se coloca nesse momento, e que eu acho que os estudantes do Chile, eu fiquei muito feliz com aquela manifestação lá, eles estão indo direto ao ponto, sabe, questionando isso, e estão sendo rechaçados, mas me parece que não tem outra coisa. É o Estado que não está cumprindo o seu papel. Não está cumprindo o seu papel e está deixando aquele tremendo buraco lá. Né? Está acontecendo tudo isso. Então, mais adiante, coloca-se ainda que uma barreira, mas é uma barreira aí, quem coloca essa barreira está colocando assim, ó, de verdade, para valer. O que tinha ter sido feito diluindo em 5 anos, né? Aquela barreira, uma peneira maior em 5 anos, está sendo colocada de uma única vez, assim, muita gente não consegue mesmo. Até foi bom botar um contraponto, né, dessa questão do exame, porque eu tenho que dar o meu depoimento, fiz mais de 5 exames de ordem e passei por poucas e boas para passar. E porque eu não passei porque eu não queria fazer concurso público e nunca gostei de prova de marcar. Sempre gostei de escrever. Então, até a própria maneira de avaliar, eu já não gostava. Então, os primeiros exames que eu fiz, em vez de dizer assim, dar um problema, dizer assim, o artigo 24 diz, 2 pontos. E eu tinha que adivinhar o artigo. No universo assim imenso de artigos, eu tinha que saber aquele artigo. E daí eu começava a rir da prova. Indignada, assim, né? Indignada, assim, como é que eu vou decorar isso aqui? Eu tinha, assim, agora não estou tanto assim, tão presentes comigo, mas tinha colegas meus que sabiam de cor a lei. E que realmente, assim, muito assim do exame de ordem é leitura de jurisprudência, de súmula, de decisões normativas. E agora, lógico, a tendência é cada vez mais, e eles estão em cima, como a Norma e também a Carla falou, professor, de exigir que essa peneira, né? E que, no meu ponto de vista, o exame é importante, até porque o Estado não cumpre o papel que deveria em termos de fiscalização do ensino jurídico, e também a própria OAB não consegue dar conta do recado. Porque como é que ela tem uma máquina enorme, mas quantas pessoas estão trabalhando lá em Brasília para fazer o controle das faculdades? Não é? Pega o microfone, peça para o professor. Lógico que não é papel da OAB fazer o controle do ensino, mas acaba sendo a maneira de controlar o ensino, assim, de controlar esse papel que o Estado deveria. Então, na verdade, era o Estado que deveria controlar, ou que se fosse assim, o exame de ordem fosse o primeiro ano vai ser padrão para todos os estudantes de direito, daí a pessoa ia lá e cursava, passou no primeiro ano, passa no segundo, até ia arrecadar mais dinheiro. Se fosse em termos de arrecadação de concurso, ia arrecadar muito mais dinheiro. Mas pelo menos o estudante, ele ia saber como é que ele estava aí no decorrer da caminhada dele no ensino. Né? Porque a pior coisa que tem é a gente chegar no final do curso e não saber o que vai fazer. Que profissão que vai seguir. Até porque o modelo de ensino que se tem hoje na universidade, ela não é um modelo de ensino que estimula o empreendedorismo. Tem muita gente que pode trabalhar, e poucos advogados, por exemplo, que trabalham na área cultural. Né? Olha a dificuldade que a lei, né, o conhecimento da lei, que a gente viu aí pela Águia de Aia, e que a lei da Rouanet, que os artistas estão lá batendo panela, estão fazendo manifestação porque não conseguem usar. E daí poucos escritórios de advocacia, artistas bem assessorados, acabam tendo acesso a essa dimensão de recursos que se tem e que não é compartilhado como se deveria. Né? Professor Bruno? Concordo contigo, engenheiro Miguel, só vou fazer 2 observações. Em relação ao OAB, tem que também fazer justiça. Eu acho que a discussão que tu colocou é muito própria. São duas discussões. Né? Tem ou não tem que ter o exame? Eu, particularmente, acho que tem. Ela também se colocou nesse sentido e tu mesmo colocaste. Agora, como fazer, que talvez a gente conte. De fato, no primeiro momento é um exame estadual, regional, deu um monte de problemas, não no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares aí.
aí se unificou o exame. Então, quer dizer, eu acho que a própria OAB também está buscando um caminho aí nessa questão do exame da ordem. E o segundo ponto em relação ao controle e fiscalização, a OAB até faz a parte dela. O que é a parte dela? Quando se quer abrir novas faculdades, necessariamente tem que haver um parecer da OAB. Né? E ela faz o trabalho direitinho. Ela vai lá, verifica se tem condições, se tem biblioteca, se os professores são professores que podem efetivamente dar uma boa aula, né? Que tem formação, etc. E tal, se tem condições de estrutura, etc. O problema é que o parecer da OAB não vincula. Né? Então, ela põe o parecer, ela diz que essa faculdade não tem condições, mas aí vai para o Ministério da Educação e o Ministério da Educação libera mesmo assim. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Né? O papel da OAB, então, que ela tem, que talvez possa ser discutido, ela cumpre, mas é que não adianta porque ela não tem poder de vincular, digamos assim, a decisão do governo, vamos dizer, na abertura de novas faculdades. E esse é um dilema muito complicado, o mundo todo sempre foi, né? Quer dizer, quando você aumenta o acesso ao ensino, que a gente aumentou, vários problemas, né? Dá dinheiro para a universidade privada, você a norma tocou bem no ponto, né? Quer dizer, qual é o caminho? Vamos fazer mais universidade pública, vamos ter que dar... Esse caminho de meio para o Brasil, que tem 200 milhões, quase 200 milhões de pessoas, é um caminho que se esticou. Agora, qual é o problema aí? Quando você dá acesso a mais vagas do ensino de terceiro grau, sem cuidar da base, sem cuidar de uma qualificação de primeiro grau, segundo grau, é certo que muitas e muitas vezes o terceiro grau acaba sendo uma complementação dos outros dois. Isso acontece, não é quanto direito, é uma coisa do ensino de terceiro grau de um modo geral, né? E por isso que eu digo, e esse acesso a gente está falando de quanto? A norma trouxe aqui, né? Dos anos 90 para cá, que começou essa abertura de vagas, seja no privado, seja no público, né? É dos anos 90 para cá. Por isso que eu acho que a gente ainda vai avançar bastante para equilibrar essa equação, né? Só nesse sentido que eu queria deixar meu registro. Só complementando, eu realmente insisto na questão da vocação para a advocacia e que a advocacia ela não deve ser vista como uma sobra, ou seja, a pessoa que não passou no concurso, ela acaba advogando, e justamente eu insisto mesmo na questão da prova da OAB, porque assim como uma pessoa que tem a vontade de exercer sua profissão como magistrado também vai passar para o concurso. E o que seria de nós, brasileiros do Poder Judiciário, se todas as pessoas que saem de uma faculdade se tornam juízes, ou promotores, ou defensores, ou esse sem número de concursos que nós temos e profissões que têm vinculação com a área jurídica. Então, insisto sim, acho que deve haver a prova da OAB e ela tem que ser vista assim como uma profissionalização, não sei se como uma peneira, como uma questão, não é uma questão exatamente, nem chega ao ponto de uma exclusão ou coisa do gênero ou reserva de mercado. Não, acho que ela tem que peneirar sim, e assim como outros concursos de outras áreas jurídicas.